escritor, filósofo alemão Martin Heidegger escreveu o livro Ser e Tempo, um dos livros mais importantes do século XX. E é sobre isso que é o tema do minicurso promovido pela Faculdade de Filosofia da UFG. Eu sou Gustavo Soares, sou um jovem adulto de pele clara, tenho os cabelos castanhos escuros curtos e uso barba. E para entender um pouco melhor esse conceito, na minha companhia está Marco Casanova, professor do Departamento de Filosofia da Universidade Estadual do Rio de Janeiro e palestrante. Professor, seja muito bem-vindo ao Mundo UFG e, de início, eu te pergunto, qual que é a proposta do livro do Heidegger e como que o senhor está trabalhando isso no seu minicurso? Bom, acho que, o traço mais fundamental da obra do Heidegger é uma tentativa de suspender, de contestar todos os preconceitos em relação ao modo de ser do ente humano, né? Com isso, Heidegger está literalmente tentando questionar todas as definições prévias que vão funcionando como uma possibilidade de nós definirmos quem é o ente que nós somos, quem é o ente humano, né? Isso, para ele, envolve reduzir o ente humano às suas possibilidades propriamente ditas de realização das suas experiências em geral. Dito de outro modo, o que ele faz é literalmente levar às últimas consequências a compreensão da existência como lugar de determinação do ser que é o nosso, né? Ao fazer isso, o que acaba acontecendo é que ele questiona de maneira radical a noção de natureza humana, né? Então, é uma espécie de bordão da minha leitura do Heidegger, não é? A afirmação de que nós não temos natureza e para nós nada é natural, e por conseguinte que nós somos constituídos por nadidade, por estranheza, por estrangeiridade, por desterro originário, não é? Bom, mas se nós não temos organização natural, se nossa constituição é marcada por uma nadidade originária, então a pergunta que o Heidegger faz é por que, afinal, nós conseguimos nos comportar de maneira adequada, né? Por que eu estou me vestindo aqui agora de maneira própria e por que eu não estou completamente estranho, né? Eu não tenho natureza, para mim nada é natural. Por outro lado, o mundo normaliza os meus comportamentos em geral. Com isso, o que ele está tentando fazer é literalmente pensar em ser e tempo o que caracteriza o ente humano por meio da expressão ser no mundo, né? Nós somos ser no mundo. E ser no mundo é uma forma de dizer que nós estamos sempre jogados num horizonte histórico constituído por tradição encurtada, né? Nós somos, na verdade, expressões da nossa tradição, não é? Uma tradição na qual, a princípio, nós nos encontramos aprisionados, né? Mas que não funciona como uma espécie de condenação, porque é sempre possível liberdade em relação a essa tradição, uma vez que é sempre possível crise dos preconceitos, crise das preconcepções. Então, assim, Ser e Tempo é uma obra que está tentando pensar justamente o caráter da existência humana e as possibilidades de superar preconceitos históricos em geral. Acho que esse é o tema central da obra. E, professor, qual que é a diferença entre ser e ente? E o que é ente? Na verdade, o que acontece, não é? Todas as nossas determinações dependem das nossas relações com as coisas que são, né? Ente é uma palavra que vem do latim ens, que significa aquilo que é, né? Com a diferença entre ser e ente, o que o Heidegger está tentando acentuar é o fato de que quando você se relaciona com as coisas que são, invariavelmente você se movimenta num espaço que é um espaço de determinação do ser dessas coisas com as quais você se relaciona. Vou dar um exemplo para você, né? Você está usando o microfone, significa que o microfone apareceu para você como uma coisa de uso, né? Mas esse uso não surgiu porque você definiu o microfone como uma coisa de uso. Na verdade, ele apareceu para você no campo de utilização, né? Significa que tem um sentido de ser articulando o modo de relação que você tem com ele. Você podia ter, por exemplo, uma relação teórica, se você simplesmente olhasse para esse microfone a partir das suas propriedades físicas, químico-físicas, sabe? Com isso, ele está literalmente acentuando o fato que os nossos comportamentos, em geral, nunca são comportamentos única e exclusivamente determinados por significados ônticos, significados materiais, mas que nós sempre nos relacionamos com as coisas a partir de modos de ser nos quais as coisas se manifestam, né?
e por isso trabalhar esses diferentes modos de manifestação é uma tarefa fundamental de CLTM. Para você que acompanha o Mundo UFG e quer continuar informado nas atividades da FAFIL, acesse o site da Faculdade de Filosofia e também continue acompanhando a TV UFG. Valeu.